Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos aqui de novo, vamos estudar nossa aula 2 sobre pesquisa científica e tecnológica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Antes, eu preciso que vocês também acompanhem o nosso roteiro lá no AVA, né, nossa carta de apresentação de cada roteiro, leiam os textos indicados, assistam os vídeos, façam suas anotações, suas reflexões e vamos juntos refletir, né, sobre o conhecimento em torno dessa temática, pesquisa científica e tecnológica. Vamos lá? O objetivo desta unidade temática é caracterizar a pesquisa científica e a pesquisa tecnológica a partir da compreensão do conhecimento envolvido em cada uma delas, de seus erros, objetivos, métodos, teorias, dados, explicações, entre outros. Elas se aproximam, mas elas também se distanciam, né, em cada especificidade, tanto da ciência quanto da tecnologia. Uma complementa a outra, mas elas não se fazem um misturado juntos, né? Cada uma tem uma característica única. Então, aqui a gente vai conhecer o que é pesquisa científica, o que é pesquisa tecnológica. Então, a ciência é uma atividade tipicamente humana. Então, nessa atividade tipicamente humana, nós temos como o principal objetivo a busca sistemática do conhecimento da natureza e de seus fenômenos, inclusive o comportamento do homem, né, em que segue os passos, que sendo ele a observação, a descrição, a experimentação e a teorização. Então, a partir desses passos que são rigorosos, que são metodológicos, que são passos que levarão à formulação de uma nova teoria, uma lei, é preciso um rigor, sim, um rigor metodológico e científico para ser caracterizado como ciência. Já a tecnologia é um conjunto de conhecimentos científicos, empíricos e intuitivos, utilizados na produção e na comercialização de bens e serviços. Esse conhecimento pode ter acesso, né, as pessoas, de forma geral, podem ter acesso, ou também ser de uso restrito, como, por exemplo, não é de acesso muito amplo e divulgado, os conhecimentos mais desenvolvidos, por exemplo, com a nanotecnologia, né? Aquela técnica, como ela é desenvolvida. Mas os produtos que são gerados, né, a partir desse conhecimento, ele passa a ser utilizado em grande massa, em grande escala. E aí, em alguns casos, é de acesso restrito, sim, às tecnologias desenvolvidas, outros não. A pesquisa científica, ela caracteriza-se principalmente como a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação utilizados por um pesquisador que busca desenvolver um estudo. No conjunto das etapas sistemáticas de investigação, utilizado por um pesquisador, que ele sempre vai buscar solucionar problemas sociais, problemas naturais, problemas ambientais, e utilizam-se de procedimentos técnicos que podem levantar hipóteses que darão suporte à análise ou à teoria abordada. Então, esse pesquisador científico, ele vai utilizar técnicas, sim, técnicas que darão conta, né, de uma pesquisa científica. Então, percebem que a tecnologia e as técnicas, elas estão voltadas, sim, para o desenvolvimento de pesquisa científica. Um exemplo que a gente tem muito claro hoje é o formato como as pessoas tabulam, organizam seus dados que foram coletados como metodologia da pesquisa científica. Eles usam tecnologias de softwares, aplicação, né, daqueles dados para fazer uma análise melhor de um resultado. Então, é a tecnologia aliada à ciência. Então, a pesquisa científica, ela surge a partir de um problema. Esse problema, ele pode ser um fato, um fenômeno, um problema empírico observável, que a pessoa olha, observa e vê que aquilo é um problema.
ou uma dúvida, né, que atinge diretamente questões históricos sociais. Então, a gente sabe que na pesquisa científica sempre vai haver a questão do fato social que existem para ser pesquisado. Para Antônio Carlos Gil, né, que trabalha bem com a pesquisa científica, ele diz que a pesquisa ela tem um caráter pragmático, ou seja, ela tem que ser prática, né? Ou seja, ela tem que ser aplicada a algo, a algum fato, a alguma situação, porque ela, a partir de processos formais e sistemático, né, de desenvolvimento do método científico. Então, o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Então, ele sempre vai afirmar e sempre vai dizer que a partir da pesquisa científica, vai incentivar a busca por conhecimento, possibilitando a compreensão e a transformação da realidade social. Então, o conhecimento científico, ele sempre vai servir para conhecer, explicar ou transformar o mundo. Já na pesquisa tecnológica, ela está associada a impactos socioeconômicos. Então, esses impactos de ordem socioeconômica, ela tem está implícita ao fazer do dia a dia das pessoas, nas suas mais variadas funções e situações. Então, esses impactos socioeconômicos de uma comunidade, a aplicação de novos materiais, novos processos de fabricação, novos métodos e novos produtos, sempre atrelado à produção. A pesquisa tecnológica é parte integrante de um sistema de inovação. Ou seja, a tecnologia e a inovação, elas também estão juntinhas. Para o desenvolvimento da pesquisa tecnológica, faz-se necessário o uso da técnica, né? Essa técnica aqui, ela é necessária porque a partir da técnica aplicada foi que é possível, né, a solução do problema. Então, se resolver o problema com a aplicação daquela técnica, daquela tecnologia, a gente tem um princípio de uma pesquisa tecnológica. Então, a pesquisa tecnológica, a tecnologia, ela não é meramente a aplicação do conhecimento científico. Não é somente isso. Ela, muitas vezes, ela também vai auxiliar na aplicação da ciência e com a necessidade de resolver um problema científico. Sem dúvida, a gente compreende que a tecnologia, ela está a serviço do nosso bem-estar. Na pesquisa tecnológica, Cupani diz que é essa perspectiva da dimensão da vida, né, de melhoria das vidas, que nos faz lembrar que a técnica, como uma capacidade humana de modificar deliberadamente os materiais, os objetos e os eventos, chegando a produzir, né, elementos novos, não existentes na natureza e que faz com que nós, seres humanos, sejam também homo faber, né? Homem que faz, né? A capacidade de fazer. E aí, um exemplo, a gente tem a roda, né? Essa roda que começou lá, uma roda de pedra, aí a roda de madeira, e hoje a gente tem esse modelo de roda, aí cada vez mais a roda sendo aperfeiçoada. Então, a técnica, ela existiu, ela foi desenvolvida lá atrás e com o uso da ciência, com o avanço da ciência, a gente tem o desenvolvimento e a ampliação dessa tecnologia, né, que é tão utilizada no dia a dia. O processo da pesquisa científico-tecnológica, ela se dá e possui interseções fundamentais para o processo de inovação e também, né, e vice-versa, para o processo de pesquisa. A distância entre a pesquisa científica e o ambiente produtivo torna-se um desafio para a prática sistemática da inovação em larga escala. Então, no Brasil, a gente tem uma grande dificuldade de desenvolvimento tecnológico, né? Por que alguns países aí que a gente conhece, né, como os países asiáticos, países, né, os Estados Unidos, alguns países que investiram no desenvolvimento da tecnologia,
aliado à ciência e aí conseguem exportar tecnologia, conseguem vender tecnologia e a gente acaba tendo dificuldade, né? Dificuldades aqui no Brasil em desenvolver tecnologia. Então, esses desafios de inovação, nós somos um dos países que pouco inova, porque a gente também tem um processo rigoroso de construção de patentes, né? De acompanhamento, de produção. Então, tudo isso faz com que muitas vezes fique até mais deficitário, ou retarda mais o processo de inovação e de tecnologias desenvolvidas no país. No contexto formativo, é urgente o quê? Trabalharmos nas escolas, né, com o tema alfabetização científica mesmo, desde criança, desde a educação infantil. Então, com temas e assuntos científicos e tecnológicos. Porque a criança, ela percebe, ela observa, ela constrói hipóteses, ela constrói teorias. Então, é necessário, é urgente inserirmos esses temas desde a educação infantil. E também desenvolvermos o pensamento científico nos alunos. Desmistificar situações que envolvem ciência e tecnologia, que uma está distante da outra, uma está contra a outra, uma não está a serviço da sociedade ou vice-versa. Então, assim, isso é um mito, tem que desmistificar essa mentira, vamos dizer isso, essa mentira que é impregnada aí pela grande, essas inverdades que são soltas aí e que acabam impossibilitando as pessoas de se apropriarem e conhecerem mais e fazer uso da ciência e da tecnologia. Observar os fatos cotidianos sob diferentes pontos de vista, sem render-se ingenuamente às modas pré-fabricadas do pensamento. Então, é importante isso, com o desenvolvimento científico, crítico, né, desde o nosso início na educação, né, na iniciação da alfabetização científica com os nossos alunos, que eles não vão mais conceber e ter como verdade aquelas ideias pré-fabricadas, de blocos organizadas, como sendo verdades. Então, eles vão ter senso crítico para analisar e dizer, peraí, mas isso aí é verdade? Vamos questionar, vamos ler aonde que isso está posto como verdade. Quem é essa pessoa? Que critério, que cientificidade essa pessoa tem, né, para dizer que isso é verdade ou que isso é mentira? Então, nessa conduta, os alunos, né, as pessoas terão mais condições de fazer uma análise e contestar essas informações que vêm em bloco, né, que vêm de forma aí desordenadas, causando prejuízo aí na cabeça das pessoas, né? As pessoas tendo isso como mentira e quando na verdade as pessoas não sabem nem por onde fazer uma análise crítica daquela informação. Então, assim, muitas vezes os jargões, os chavões, essa opinião coletiva que é construída faz com que a grande massa tenha como verdade. Então, se nós construirmos currículos, uma formação voltada para essa alfabetização científica, nós teremos alunos mais críticos, adultos mais críticos e que não acreditarão tão facilmente em qualquer afirmação que for dada como verdade, porque vai ter elementos científicos para fazer uma análise crítica em torno daquela afirmação. Esse é um ponto principal, é a nossa função enquanto instituição de ensino. A ciência e a tecnologia, ela tem finalidades distintas, né? Bem distintas. Quando eu digo que elas se aproximam, mas também elas se distanciam. Porque, assim, a finalidade da pesquisa científica, ela é muito clara porque ela busca resolver problemas e solucionar dúvidas. Porque quando a pessoa constrói um problema, em cima desse problema, ela tem uma dúvida. Mediante a utilização de procedimentos científicos. Então, é a partir de interrogações formuladas em relação a pontos ou fatos que permanecem obscuros, a necessidade de explicações plausíveis e respostas que venham a elucidá-las. Então, Barros e Lefeld, que está na referência bibliográfica da disciplina de vocês, depois vocês vão buscar esses autores e vão estudar, diz que sim, que é a partir dessa aplicação que a gente vai refutar, que a gente vai negar ou vai confirmar as afirmações ou as hipóteses que são construídas. A pesquisa tecnológica, por outro lado, né, por outro prisma, ela visa, né, sobretudo,
as questões que tem 2 tipos de pesquisa, que busca um de ordem mais prática, né? De ordem mais para ser aplicada, para ser trazida no sentido de trazer melhoria para as pessoas, aliada à ciência, ela vai trazer sim a resolução de problemas. Então, a ciência e tecnologia têm suas finalidades muito claras e bem definidas. E aí a gente tem aqui esses 2 balõezinhos que nos mostram que a ciência está associada ao desejo humano de saber, de conhecer, de entender, de compreender, de explicar e prever os fenômenos, né? Sejam eles naturais ou sociais. E a tecnologia não, ela busca satisfazer as necessidades humanas, usando para isso conhecimentos, sejam eles científicos ou empíricos, que são ferramentas, que são recursos naturais e energia. Então, ambas, a ciência e a tecnologia, ela tem as suas finalidades distintas. Uma está no campo do saber e a outra está no campo do fazer. E isso faz com que elas sejam independentes, né? Elas são independentes, mas que elas podem lá na frente se unir, ou uma fazer uso da outra. Tanto a ciência pode fazer uso da técnica, como a técnica fazer uso da ciência. E assim é essa interseção entre ciência e tecnologia. Conhecimento, técnica e inovação, ela está atrelada a esses 3 itens: a invenção, a inovação e a capacidade de inovar, né? Então, a invenção é o quê? É a primeira concepção do produto, ou seja, é um invento, né? É algo que foi construído, que foi inventado, como o nome já diz, é a invenção daquele produto. Já a inovação, ele está atrelado à modificação desse produto, ou seja, é a partir do processo produtivo, quando ele é posto em uso, ele tem um processo de inovação. Um exemplo clássico da nossa vida é o celular, né? Lembra quando foi a inovação, né, a invenção do celular? Aquele telefone móvel, o telemóvel, o telefone que a gente fazia a ligação, carregava para todo lugar, que era uma novidade aí, né, há 30 anos atrás. E aí ele foi feito, a partir do processo da tecnologia com a ciência, ele sofreu o quê? Sofreu um processo de inovação. E hoje a gente tem os celulares, né, de alta tecnologia, de alta capacidade aí com múltiplas funções. Isso é o processo da inovação. A partir de uma invenção, ele sofreu uma inovação. Então, inovar é conseguir evoluir o conceito original. Então, a gente deu esse exemplo aí desse conceito original, que era o celular. Porém, foi introduzindo o quê? Novas funcionalidades e metodologia. Gente, quem na vida, há 30 anos atrás, imaginou que a gente ia ter um celular que grava, que tira foto, que faz vídeo, que eu faço chamada de vídeo ali com as pessoas, que eu faço reunião pelo celular. Então, assim, gente, quantas funcionalidades no celular? Ainda não citei todas, porque eu também nem conheço todas, né? Mas, assim, a gente tem inúmeras, faz pesquisa. Hoje, o pessoal do IBGE, ele sai com um celular na mão e vai ali alimentando, e dali já vai para uma base de dados, que alimenta aquela base de dados, e isso é a tecnologia, gente, sendo feito ciência. Então, com isso, a gente vê a necessidade a invenção, a inovação, né? Que esse aperfeiçoamento, essa modificação dessa invenção é o que vai trazer o quê para nós? O conforto, a qualidade de vida, um melhor formato, né? Um melhor viver, né? Que a gente tem. Lembra lá quando a gente tinha que ter uma TV, um DVD, não era nem o DVD, era um videocassete lá, de vídeo, né, que eu nem lembro mais o nome, olha como eu tô. E aí hoje a gente tem tudo junto com as Smart TV, né, internet conectada, os filmes que eu quiser, eu não preciso mais daquele monte de aparelho lá na estante. Por quê? Porque a gente só tem uma TV que é capaz de captar tudo isso. Então a gente teve uma invenção, várias invenções, e a gente teve a junção chamada inovação. E que isso trouxe o que para nós? Mais conforto, né? Mais qualidade de vida, mais bem-estar e mais lazer. Então,
Esse conhecimento com a técnica e a inovação, ele busca justamente trazer esse conforto, esse bem-estar para a sociedade. Segundo a Unesco, né, na área da ciência, tecnologia e inovação, o maior desafio do Brasil é a elaboração e a implementação de políticas, de uma política de longo prazo que permita o desenvolvimento científico e tecnológico. Aí a gente volta na questão de que nós estamos ainda caminhando a passos lentos porque a gente não tem uma política mais efetiva de envolvimento de ciência e tecnologia. Leia lá no seu roteiro, né, que eu coloquei tudo certinho para que você compreenda esse relatório da Unesco. Eu coloquei a página, coloquei toda a descrição e você leia lá sobre esse estudo feito sobre a Unesco diretamente para nós do Brasil. Então, cabe a nós eleger a ciência, a tecnologia e a inovação como uma escolha estratégica para o quê? O nosso desenvolvimento. Isso implica priorizar investimentos, recuperar o tempo perdido, avançar aceleradamente, na geração e na difusão de conhecimentos e inovação, em especial quanto à sua incorporação da produção. Então, cabe a nós, sim, recuperar o tempo perdido e avançar aceleradamente nessa produção técnico e científico, porque só assim nós teremos um avanço científico e tecnológico em nosso país. É importante que nós, enquanto gestores, que somos, né, gestores comerciais, percebamos a importância de aliarmos a ciência e a tecnologia à nossa prática e o nosso fazer diário. Muito obrigado, seja bem-vindo à nossa disciplina que está trabalhando justamente com esse tema ciência e tecnologia. Até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.